Sei que quando ficou em 5 ou 6 duplas ali, eu tranquei daí. Queriam rachar, eu não quis. E aí, demos mais umas voltas, repartimos um pouco do dinheiro e ficou 2.000. E fomos pra disputa daí. Fomos batendo daí. Aí eu nunca me esqueço que o Mochila queria repartir. E o Geraldo, e eu não queria. Daí o Geraldo disse pro Mochila, se você não ganhar, eu vou te dar R$1.500. Pra dar um ânimo pro Mochila, assim, né? Pra, tipo, motivar os peões dele, né? Aquilo era, tipo, motivava, né? Mas daí repartimos o carro na época e ficou 2.000 e viemos e recebemos o título do carro também. Ganhamos também, no mesmo mês. Saímos dali, eu acho que eu dei um intervalo, eu vim em casa, voltei, fomos na Cabanha Caresia, em Viamão, tinha que parar em 5 duplas e paramos em 5 duplas no carro. 3 carros num mês. Aquilo foi pra um cara saindo do mundo, que nem do arado para ele laçar. Eu achei que foi... Eu acho que hoje se colocar muitos a fazer isso e ir sem o treino não dá um desempenho, sabe? Então na época a gente fica esgonjeado de ter conseguido, né? É umas coisas que marcou e que diz superação, né? Força de vontade, querer. Treinava na vaca parada, vamos dizer, porque não existia treino, né? E lá no rolante não pude laçar com o meu laço ainda, porque o meu laço foi pintadinho, arrumado. Chegou lá, não podia laço pintado na época, o MTG não deixava. Largaram uma sacola de laço assim, ó, todos meio chumbo, e eu não laçava com meio chumbo. Resumindo, eu peguei um laço velho da vaca parada, todo molengo, as rolhas era assim, ó. Sabe o que eu fazia pra laçar? E um vento ainda, a cancha do volante dá um ventinho assim. Aquelas rolhas velhas molenga. Eu socava na água e arrastava no barro. E vinha, depois passava um sebo nele, grudava na areia, de vez em quando ia na água e ia arrastando. Meio laçando, a cada volta socava na água e arrastava. Com aquele laço velho xoxo que era. E aí foi com aquele laço, ganhamos o carro, velho. Então, umas coisas... Por isso que o homem é uma figura, né, cara? O homem é um fenômeno, né? Foi porque umas coisas que marcou essas muito. coisas aí que te levou longe, né? Exatamente, cara. Eu acho Uns que detalhes as dificuldades que vai forjando, né? É. E a gente, que bom que dá exemplo, alguém que sila a superação nas suas dificuldades e não perca o ânimo. E se dedique e treine, que se for na vontade de Deus, na hora chega, né? Vai atrás dos seus sonhos, né? Daí eu treinava, tirava sem armada na vaca parada, né? Depois eu botei na cabeça uma cabecinha de ovelha e laçava de a cavalo, né? Na época, pra treinar, porque eu não tinha treino, não tinha pista, não tinha nada, né? Fazia alguma armada no campo aí, quando vou sair, às vezes com a argolinha, magado chuco e taipa e buraco, né? Volta a volta, rodava, tentando fazer uma triste armada, né? Não dava, não existia, não bagualismo, né? Eu acho que essa aí foi que forjou pros gado chuco e coisa que foi dar uns diferencial depois. Deu, com certeza. Outra coisa cobrada do vô, que ele não deixava a gente errar, porque depois deixava o bicho pro outro dia. E me cobrava, dizia que sempre tinha que melhorar. Tu tava sempre na pressão. A pressão tinha, não podia errar, não podia perder a volta, então... É umas coisas que vai marcando, daí a gente vai indo na história, né? Verdade. E aí fomos pegando força, mano. Daí... Tá, mas para aí, Juliano. Aí vamos voltar lá. Aí vamos voltar pra lavoura, pra nós encerrar a questão da lavoura. Exatamente. Daí fui plantar, daí depois desses carros, essas coisas aí, 2007, fui plantar. 2010, daí plantei essa lavoura. E aí investi diesel pra puxar, nós puxava água. Tinha as despesas todas, ele arrumou a semente e o adubo e o resto tudo diesel, coisa era com nós, né? E fazer as lavouras. E cerca, e tinham que fazer cerca e coisa pra fechar. A lavoura ia dar uns 12 mil, vamos dizer. De lucro, era um cálculo que a gente fazia aí na época. E aí surgiu o primeiro duelo de titãs. Aliás, desculpa, o segundo duelo de titãs. Saiu o primeiro na Marina Pimentel. Eu fui daí. Fechei 48 armadas das 50. Errei as duas primeiras, a égua estava lesionada e mancava. Reduzia e não abria. E eu queria ir. No tal de duelo de titãs esse. E aí eu tinha um cavalo gateado na época, que a gente vendia cavalo, comprava, né? Mas aí todos esses apertos, essas contas que o caminhão me deixou pagando, né? Todas as despesas. Tinha pegado um dinheiro de banco daí para pagar aquele valor lá daquelas novilhas que eu tinha comprado lá. Já vinha de trás então, já no sufoco. E aí peguei, queria lá, comecei a treinar, todos os dias. Treinar pra mim ir nesse duelo. Era R$1.000 a inscrição na época. E aí eu falei com o Geraldão lá, não tinha dinheiro, tava muito apertado. Você não me dava um... Você não aceitava um potro, ele tinha um leilão lá que ele fazia e dava uma premiação no ano seguinte. E eu disse assim, cara, eu tenho um potrinho, tu não aceita pelos R$1.000 da minha inscrição? Eu não tenho dinheiro, cara. Ele sabia da minha história, né? Tinha lançado pra ele não vai dar tempo.
E aí ele disse, não, cara, eu recebo o ponto pra ti vir, eu quero que tu venha. O cara é meu amigo. Mandei pelo Paçoca, o Kleber Cris veio aqui, nós lançávamos na época, o Paçoca levou. Ficou com o ponto importante pra levar pra Mariana Pimentel. Mas o ponto não se quebrou lá. Trancou numa seca lá, quebrou. Voltamos pra estaca zero, não tinha o dinheiro da inscrição de novo. Aí tinha um cavalo gateado pra me vender, um cavalo, era bom meu cavalo, fui lá sair em São Gabriel e um rapaz gostou do cavalo e ficou de vir olhar. E eu treinando naquele cavalo pra mim. Aí eu fui e disse pro Geraldo assim, ô Geraldo, eu preciso que tu me arrume uns 30 dias, cara, meu ponto você quebrou. Perdi tudo. Daí ele assim, tá rapaz, eu te arrumo o prazo da tua inscrição, tu vem. Arrumei o prazo. E tô treinando. Pois daí o cara veio de Bagé, passou aí e me comprou o ponto com 15 dias. E eu larguei o cheque em cima ali assim. Comprou o cavalo, né? Na época vendido o cavalo. E aí eu já tinha dinheiro pra pagar a inscrição lá, né? E aí minha ex-mulher tava ali e perguntou se tu tem certeza que tu quer ir, cara. Tu tá treinando o teu cavalo bom e coisa, agora vendeu o cavalo, tu vai estar sem teu cavalo, uma laçada onde vai estar os maiores do Brasil. Eu disse pra ela assim, ó, tu me empresta o teu cavalo velho? Tinha um cavalo velho de 18 anos, era bom. Mas tava pastando ali, solto o cavalo velho. Era sexta-feira, mano, tinha que sair terça. Terça de noite tinha que estar lá, tinha que sair segunda. O sorteio era terça e quarta começava, 10 armadas por dia. Tá, tu tava aí já, e a lavoura... Não, e aí a lavoura tava ao ponto de colher, daí eu disse, rapaz, tu te vira e colhe essa lavoura aí, que eu vou laçar o menino duelo lá. Dizia, não, pode deixar comigo aí, depois terminar uma lavoura ali, eu vou colher lá. Então tu resolve aí, o que precisar, pega um peão e coisa. Não, show de bola. Treinei o cavalo, peguei sexta, deixei posar na cocheira, desverminei, fiz igual um cavalo de carreira. No outro dia fiz um emisolzinho, troteava o cavalo velho lá no macio assim, ó, botava no açude de molho. Aquele cavalo velho, a barriga era um elefante, né? Dava uma graminha boiadeira pra ele uns minutos, trazia, dependurava, deixava dar uma grameadinha de tarde, fechava na cocheira. No outro dia bem cedo deixava dar outra grameadinha, troteava. Fui fazer 5 armadas no cavalo velho. Sábado fiz 5, de manhã, 5 lá de tarde, 5 daí no domingo. Tirei 10 armadas no cavalo, 20 armadas. Até segunda-feira me organizei para sair para a estrada. Segunda cedo, domingo arrumei tudo para sair segunda. Tinha uma caminhonetinha de 20 já, tinha comprado. Essa caminhonetinha eu tinha comprado quando vendi o caminhão, fiquei só com a moto, comprei um golzinho financiado. O golzinho financiado eu troquei para caminhonete, entreguei uns potos e parcelei mais um resto, comprei essa de 20zinha. Até fiz uma carroceriazinha. Tinha que lonar, coitada, para não poder dormir dentro na época, né? Lonei tudo ali para o cavalo de debaixo e as coisas, tudo, que botava tudo lá atrás, molhava, né? Ajeitei a caminhoneta e, rapaz, de noite virou um temporal. E veio um temporal de pedra e eu tô saindo de manhã, às 7 e pouco da manhã, o rapaz chegou aí. E eu tô saindo, ia sair pro rodeio, daí ele, ó, tia, vou ter que dizer um negócio, cara. Não ia te falar, mas vou te falar. A nossa lavoura não tem mais nada. Como assim não tem mais nada? Eu falei pra ele. Ele assim, não, cara, tu viu a pedra que caiu ontem? Temporal? Não, detonou, colheu, ela não tem nenhum grão pra colher. Pedra colheu. Tá todo, era osso. debulhou todo o arroz, tava encaixadinho, só pra colher, ia colher, começar um dia ou dois depois. Aí quem tinha o dinheiro não tinha mais, né? Daí eu disse, não, então tá, não tem, se colheu, colheu. Eu tô indo pra um rodeio e vou ir. Daí eu levo e disse assim, mas tu tem certeza que tu vai ir? Olha aí. O que acontece agora, como é que vamos pagar as contas e coisas? Aí que eu tenho que ir. Daí eu disse, eu quero ir, não quero, depois eu vou resolver. Já deu tantas na nossa vida que vamos embora. Subi. Nunca me esqueço, daí eu não tinha dinheiro para combustível, botei um tamborão de 200 litros do diesel que nós tinha da lavoura. Aí eu disse pra ele, eu vou cruzar ali, vou levar aquele diesel que era pra máquina colher, né? Já tava quebrado. Tava colhido, eu botei o diesel, que daí vou levar aquele diesel ali. Botei atrás da caminhonete no calo ré e um galão de diesel para abastecer na viagem, que tinha que dar uma mais de tanque. E aí fui embora. Pois daí eu fui lá. E Deus abençoou na época, rapaz, os maiores laçadores do Brasil. Duelo era R$1.000 de inscrição na época, era um absurdo. Deu, era 80% do prêmio, não lembro, 80 e poucos ou 90 e poucos homens. Eu sei que deu R$67 mil na época de prêmio. E os maiores laçadores do Brasil. Duelo de titãs. E eu tava magoado que eu tinha perdido um ano seguinte porque a égua tava manca. E aí os narradores, nunca me esqueço, ficou na minha cabeça, cara. Os narradores diziam pra mim lá em Guaíba, que foi ali, dizia assim,
Eu já perdi as duas primeiras, tu imagina, num belo daquele tamanho, eles debochavam de mim, eles diziam, temos mal, Juliano, já com 2 erros, coisa, e aquilo ficou na minha cabeça, assim, não, estamos mal, mas um dia nós vamos melhorar. E aí foi o treinamento, só que Deus imperfeito, foi lavoura, o cavalo também foi, mas daí o cavalo era um cavalo bom. Pra te ter ideia, o cavalo era bom e era mosqueador. E aí eu atava a cola dele, eu atei 2 fiapos de cola por baixo da barriga, porque se escapasse um. Explica pro pessoal aqui, ó, o que é um mosqueador. Ah, às vezes a gente esquece, né? Aqui Cavalo mosqueador que mosqueia a cola, pessoal, pra quem não sabe. É tipo, tu cutuca pra ele e ele mosqueia. Daí corre o risco de tu vir bolhando armado e ele mosquear porque tu tocou e pegar no laço, se enredar. Aí eu ato entre as pernas ali, a gente ata a cola dele por baixo pra, se ele balançar, ele não levanta e não pega no laço. E aí eu atei 2 fachos daí por garantia pra não escapar, né? Pra andar bem organizado. E comecei no duelo. E na época, com 27 armadas, o homem já tinha 8 homens só, com 100%. Era um gado chucro, e naquela época ventava. E tinha chovido também embarrado, assim, a cancha de saiba. E o gado corria pulando, e tinha força de correr, assim, era difícil de pegar. Que tipo de gado era, Juliano? Era uma novilhadita miúda, assim. Tinha um gado mais criado e tinha uma novilhadita miúda. E aquela novilhada andava. Corria umas voltas com ela, umas voltas com ela miúda. Na época, levantava o pé do chão. E aí foi caindo um, caindo o outro. Rapaz, na época os narradores se juntavam todos, era como um rodeio internacional da vacaria, era o maior do Brasil, né? Na época não existia um duelo. O chamado do duelo foi chamar todo mundo com seus apelidos, assim, profissional, assim, foi um negócio bonito. Cara, fomos batendo e tivemos sorte, cara. Só eu e o André Machado, um rapaz de Panambi. Acho que quem é do laço vai conhece o homem. Fechamos as 30 armadas. Repartimos 30 mil para cada um. E disputemos 7, era 67. Repartimos 30. Só que assim, cara, o evento era tão grande que fomentava. E aí como, tipo assim, ó, era 10 armadas por dia. Laçamos quarta, quinta, quando foi na sexta, nas 30. Nas 27ª ali já tinha só 8. Fechamos as 30 daí. Não, acho que na 20ª armada, homem. Exatamente. Na 20ª armada. Tinha 8 homens. Quando ficou para 30 armadas. 30 no outro dia, 10 armadas no outro dia. Rapaz, eu nunca me esqueço. Daí começaram, será que dá racha, será que não dá racha? O pessoal comenta muito, né? E aí eu sempre na minha quieto, afastado, né? Era muito encabulado, como tu sabe. Muita gente acha que a gente era antipático, não era, a gente era chucro, né? Era o teu jeito de ser. E às vezes a gente reservado, via né? muita gente olhando e tinha vergonha, né? E o meu avô criou a gente pra não falar, não podia falar lá onde tinha as pessoas. E isso me causou um trauma, né? Até quando fui dar curso, me deu dificuldade, até hoje tem. Agora soltou, hein? Não, agora tu tá solto da boca. Tanto, né? Tanta filmagem, coisa. E aí, cara, aquilo era um ó, assim, né? E eu nunca me esqueço que eu fui tomar um banho, cara, e tava uma reunião que se reparte ou não reparte. E, primeiro eles estavam ali quando fechou a 20ª, no caso que só 8 homens, ninguém fecha 50, ninguém fecha 50, e os narradores e tal. E eu vou contar um outro exemplo da superação que eu conto nos cursos, cara, isso aí. Tinha uma novilha com a aspa pra baixo assim, ó. E pra trás aqui, ó. Mas era uma novilha de cabelo sem pé, assim, só que as aspiras eram curtas, só que só o diferencial dela do resto do gado é que a aspa era diferente, era canhota, como a gente diz. Mas era na altura da orelha, ele pegasse com a orelha. E essa novilha voava, assim, ela corria incerta. E aí o pessoal, eu perdi uns quantos caras nela, né, novilha. E eu venho e me aparto dela assim, ó, e a minha armada entrou, cara. E entrou em cima daquela aspa torcida, assim, ó. E eu fiz assim. E Deus disse que era pra entrar, né, a argola foi. E eu usava sempre umas argolinhas pequenas, porque eu mostrava a argola leve para usar embaixo. Entrou a argola e deu armado. Rapaz do céu, os narradores. Mas se mudaram para os meus ouvidos, né? E já tinha poucos homens. Cara, e na outra volta eu vim, tinha uma caixa de som assim, nunca vou me esquecer, perto da boca do brete. E eles largavam um sonzão assim, estilo lá no Mato Grosso, assim. Rapaz do céu, quando tu cruzava ali, o coração do cara batia, né? Rapaz, me deu um estado de nervo, o coração veio pra boca, né? Assim, aí eu... daí eu vim na próxima armada e vim com raça, assim, demais, sabe? Muita gana, e a minha armada entrou e deu uma sobreaspa do lado de lá, porque eu botei com muita força, ou seja, o psicológico. Eu fui na pilha dos narradores e já me atacou. Não precisava tanta força. E rapaz, aí foi lá, saiu daquela volta, tava com esse cabeceiro, deu certo. Aí sim, né? A primeira tinha só entrado mal, a segunda também, os narradores. E aí outras, eles eram pagos, né, pra apertar, né? Sim, sim. E tinha gente conhecido deles que eles queriam, com um erro, né, que podia alcançar. Rapaz do céu, daí eu vim na outra armada, quando eu cheguei naquela caixa de som, eu achei que ia cair do cavalo. O meu coração subiu aqui assim. Deus, ali bati até a veia da cabeça.
Cara, daí eu peguei e falei assim, ó, cruzei aquela caixa e parei assim, olhei pro chão, nunca vou me esquecer. Seja o que Deus quiser. Se for pra mim, é. Se Deus não quiser, não é. Eu tenho que laçar só um boi. É uma das coisas que a gente trabalha muito em curso, isso aí, um autocontrole da gente, né? No momento que tu tá nervoso, tu não concentra, tu sai mal, tu boleia mal, tu não te posiciona mal, ou tu não tem um raciocínio, tu tem que ter calma. E aí eu pensei assim, eu tenho que laçar um boi é fácil. E eu treinei pra isso. Pedi porta, cara. Dali pra frente, quanto mais eu fui pro final, mais eu me tranquilizei. Tinha um boi por vez, Tirou o peso, né? Na 27ª temos 2 homens só. Imagina, não tinha até 50 armados. Rapaz do céu, o narrador, mais apertado, né? Uhum. E os caras, patrocinador também mandavam apertar, né? E aí eu fechei umas 30 daí. Só eu e o André. Nós tínhamos que fechar 50, senão, se tivesse erro, vinha a gente, né? Conversamos, coisa, tiramos 10 mil pra cada um. Primeira repartição. Pensa, 10 mil já era um dinheiro. Sim, sim. Eu ia ganhar 6 da lavoura, trabalhava não sei quantos meses, homem. E aí tinha que pagar umas despesas ainda. Tá, e aí aquela outra lá. Essa aqui é o que tu tá falando da superação, né? É. Me fala, e aquela outra que tu ganhou. Aí deu 30 mil, né? Isso, não, ela, daí. E tu tava com o pepino aqui ainda na lavoura, né? Não, tinha pepino, tinha conta, tinha tudo que era problema pra depois, né? Isso era uma coisa que a gente tinha deixava pra depois. Tinha que pagar essa conta aqui. Ah, é, não tinha. Como é que foi, Júlio? Cara, e aí viemos, tiramos 10 mil, e aí dissemos, nossa, só que temos que laçar até o final, né? Senão não tem racha. Rapaz, fui pro banheiro tomar banho de noite, eu parava arredado, assim, eu não gosto muito de conversação, porque desconcentra a gente, tem gente que conversa muito, né? Eu não gosto. Meu avô dizia assim, ó, tu não precisa falar as coisas que tu faz, cara, tu mostra. E aí uma das coisas que a gente não gosta de estar falando, né? Muita coisa nunca nem contou. Rapaz, e aí fui pro banheiro, vi que estavam reunidos pra tal racha, os patrocinadores, um monte de gente, narrador, assim. E eu escutei a conversa, fiz uma volta pelo escuro, ó, pra não me enxergarem. Tão chuco. Entrei no banheiro, daí tomei um banho. Um papapá, um amigo meu, narrador, disse pra mim assim, aí, repartido? Mas eu não sei, comigo ninguém falou. Ele olhou pra mim com os olhos, 67 mil na época, né? Eu disse assim, não sei. Daí ele disse, tu é louco, ele saiu. Isso, nós não rachamos 10 mil na noite, nós não tínhamos rachado esses 10 mil, rachamos no dia seguinte de manhã, exatamente. Não tinha nada de racha ainda, teu banho. Beleza, vim dormir, coisa, no outro dia soltamos, fechamos daí, às 10 do dia daí, e ficou pro domingo daí. E viemos e fechamos 50 armadas na época, e aí repartimos 30 mil. Quando faltou as últimas 10 armadas, nós conversamos, daí tiramos 30 por causa, não deixamos 7 para o mérito. E aí, demos mais, fomos a 69 armadas. Mais 19, quando na 69, quando fui fechar 70 armadas, uma vaca com cola em pé na beira da cerca, o calo velho deu uma faltadinha, assim, meio pesado o barro, assim. E o calo velho não era um calo condicionado de tempo, né? Mas ele não me atrapalhou, eu errei, vamos dizer, mas eu senti que faltou um pouquinho e eu larguei por cima da cola e despontei a vaca. Só no aspa, e ele ganhou, o André Machado ganhou os 37 com o título e eu ganhei 30 mil, é uma perdida com 30 mil no bolso, né? Pra época, isso aí era um absurdo, né? Então uma coisa que, tipo, de todas as superações, essa aí é uma das que a gente é muito feliz, né? Posterior ao ano seguinte fui de novo e fechei a 50 e reparti de novo. Fui o único homem no Brasil a fechar 2 vezes nesses duelos na época, então já era um absurdo na época, né, sabe? E ali já tava Todo mundo já sabia. Daí foi pegando fama, daí já tinha ganhado uns quantos carros, Quem né? era Já tinha um certo nome, né? Ainda morava aqui, tudo. Sim. Juliano, ó, e quando é que vem esse apelido aí? O Super-Homem. Pois então, cara, Super-Homem, daí eu segui plantando, né? Plantamos mais um ano aqui, plantei em São Cepé, daí tivemos mais umas enchentes. Encerra a lavoura. Lá, deu mais uns prejuízos, um outro ano faltou 10 mil para pagar do bolso, todo o trabalho. Comprei trator de 100, vendi por 60, 2, 3 anos, não, nem 20. Foi, seguiu um atrapalho mas seguimos batalhando. Só que daí em 2016 eu mexia lá. Nós tínhamos um gado de aluguel lá e aí o seu Paulo morava em Caçapava e cuidava o gado lá. E eu cuidava um pouco de gado, umas ovelhas e cuidava a lavoura lá. E eu não ia rodear, ia lá de vez em quando, né?
E o rodeio foi profissionalizando cada vez mais e tal. E patrocínio, foi pegando força. Só que eu não ia, né? Muito pouco ia, porque eu trabalhava, né? Mexia na lavoura, cuidava 200 e poucas ovelhas, 100 e poucas reses e ainda plantava as lavouras. Tudo era comigo, eu que batia a pá, eu que plantava, eu que tudo. Era puxado, né? Era puxado. E aí só que a lavoura tava, o ano passado, o anterior, daí tinha, de 2015, ela tinha notado esse prejuízo, faltou 10 mil, nós tínhamos tirado do bolso 10 mil para pagar e mais. Toda a manutenção, eu vivendo e vindo em Rosário, voltando, pagando um funcionário aqui. O outro ano ela tinha dado só para pagar o funcionário. E aí eu tava com a minha cabeça, eu comecei a ficar cansado, não era o que eu gostava. Eu carregava um gado e mandava pro rodeio, São Paulo levar para alugar o gado, nós tínhamos gado de aluguel, e eu me dava uma tristeza. Uns dias enchia os olhos d'água, assim, eu ia pro trator, seguir lidando. Eu queria ir com o gado, ir pro rodeio, era o que eu gostava, né? E aí aquilo, e só trabalhando, aquilo foi me cansando, foi me desgostando. E aí de 2015 para 2016, chuva, foi um ano chuvoso. E eu vinha pra cá, abria o sol lá, eu não conseguia lidar com meus cavalos, eu já tava lidando com o cavalo de novo. E aí, que era o que eu gostava, assim, sempre domando, né? E aí eu voltava pra lá pra plantar, chovia. E aí eu não conseguia nem ir lá nem aqui. E aí foi que eu peguei, falei pro seu Paulo, vamos arrendar que eu não quero mais, eu tô num cansaço. Eu já tô cheio de cacuete, eu tô ruim, eu tô triste, eu não tô bem, quando eu falei pra ele. Vamos arrendar. Nós já tinha diminuído, ficado com as áreas mais altas para não correr o risco da enchente do ano anterior, que tinha feito um prejuízo. Daí eu disse, não, já sabe, vamos então. Se eu não quero, não gosto, beleza. Rendemos as lavouras e eu vim embora para casa. Lidar com o cavalo. Aí eu levantei o telefone para os outros clientes e me encheram de cavalo. Só que eu tinha as dívidas, né? Eu tirava os custeios, daí ia um pouco na lavoura, um pouco em minha manutenção, um pouco os prejuízos que deu no caminhão. Uma égua que se quebrou. A minha D20 no ano não tinha ter contado, pegou fogo, queimou toda. Parou o plástico ainda. Aí eu fiz uma calceria depois do duelo de titã e coisa, né? Paguei um pouco de conta e coisa nada, e fogou, melhorou as coisas, botei uns gadinhos e coisa. A D20 arrumei a calceria, 4 pneus novos, 2 baterias. Mandei pintar, tava zerada, elétrica revisada, pegou fogo, queimou toda. Do nada surgiu pela embreagem um fogo, não deu para pagar. Pegou fogo, perca total. Ela custava uns 40 e poucos mil na época, porque ela tava toda arrumadinha. Eu tinha pago a primeira, era 2 baterias e 4 pneus, 6 parcelas. Não tá ali em pneus ali. E aí eu tinha pago a primeira, tinha 5 para pagar, queimou, perdi tudo. Eu vendi pro compadre André para ele colocar umas peças, usar a caixa, o motor, por 3.500. Voltamos para estacar zero de novo. Aí, vim embora para Rosário, comprei um golzinho, vim embora. Aí comprei um reboquinho de 1 cavalo aberto, assim, só era uma caixinha assim, enfiava uma égua para dentro daquele golzinho e segui trabalhando. Saí. E aí eu vim pra cá, só que daí eu vim treinar, né? Daí ajeitei a cancha e vim treinar. Daí veio o cavalo, comecei a viver do cavalo e comecei a ir nos rodeios. Saí daqui e me preparei pra vacaria. Eu vim em novembro, dezembro ali, pra vacaria. E aí treinei bastante. Deus abençoou, fui na vacaria, ganhei aquela milionária lá daí. Começou aqui, ó, eu fui a Santiago, num rodeio lá nos Bonoto, ganhamos o quarteto, ganhamos a dupla, ganhei, o quartemilha tinha 2 laçadas de individual, uma derraspada e uma oficial do quartemilha, eu ganhei as 2, reparti para meu Jacílio Leovasque nas 2. Tinha uma prova de terneiro mamão, que laçava uma terneirada, uma saída de Azevém, de pastagem de verão, não me lembro na época, mas uma terneirada voando, uma chucra, e com 9 voltas eu ganhei sozinho, ter o laço do pescoço daí. Ganhei o pescoço e terminamos ganhando uma prova do índio, que eu tinha uma guiazane que eu tinha domado naquele tempo, que eu tava dando com lavoura e pra cá. Só com lenço no pescoço de empelo. Ganhei uma última prova. Ou seja, ganhei todo o rodeio de ponta a ponta. Isso é uma coisa inédita, né? Tá. Saí dali, fui pra vacaria, ganhei o milionário da vacaria. Viemos ganhar uma seleção daí. Laço seleção também. Seleção brasileira. Saí de lá, só que daí tinha uns blogs, eu nem sabia que tinha blog na época, não sei se eu era chucro. Eu ainda era chucro. Daí fui laçar num tal de um rodeio de um milho na fazenda Volta Grande, em Iraceminha, Santa Catarina.
E aí falavam que é um homem laçador. E ainda os narradores ainda soaram com deboche, porque eu usava pilcha, tirador, o meu chapéu, o mesmo estilo eu usava. Porque eu fui criado assim, né? A gente usa por orgulho, né? E aí os narradores que não me conheciam, porque aquela fase de 2010 a 2015 para 2016 eu não ia, né? E aí o rodeio já tinha tomado uma proporção grande, né? E aí dizia o gauchão, tipo que eu tava fazendo extra lá uma laçada, né? E deu certo, o gauchão chegou, ganhamos a milionária. E eles começaram a olhar diferente, né? Só que daí nos blogs falaram, daí eu não tinha nada de rede social. O rapaz que laçava comigo disse assim, ó, cara, aqui, ó. Aí as coisas comentavam de mim, disse, mas aquele homem é laçador. Daí uns diziam, né, laçador é gado aspado, não é gado mocho, não é e tal. Beleza, opinião de cada um, a gente nunca deu bola pra crítica, né? A crítica é bom, porque se não tiver a crítica, tu não procura melhorar, né? Não melhora. Então, isso é um exemplo também que a gente tem. Fui na Gaceminha, chegamos lá, tinha viajado de noite, cheguei e começou uma laçada lá, que era por pelotão daí. E aí, no mocho daí. E aí, eu me acordei e fui escrever, tinha só um pelotão, muito, fui só com a vida. E aí, ganhamos eu e o Matheus Gabazona, né? Deu um vento meio que um tempo de chuva, assim, um vento de lado. Paremos 2 homens daí. Tinha que parar em 3 ou menos a laçada, paremos 2. Viremos uma noite laçando num trio, se não me engano, repartimos. No outro dia tinha uma outra laçada oficial e eu perdi a laçada em 4 homens, não quis repartir, porque tipo assim, ó, na época, às vezes eu ainda me pegava as críticas, porque diziam que eu não laçava no mocho, aí eu não repartia, eu fui pronto para não repartir. E aí ficamos em 4 homens, pra te ter uma ideia, na outra laçada, e os homens querendo repartir, eu não quis. E o meu cavalo cansou. Era para fechar 90 armadas, isso em 2016, no mocho. 89 e 89 eu lacei entre as duas laçadas, para fechar 80. O meu cavalo cansou, espumava, já tinha que ter trocado, e eu achei que dava mais umas 2, 3 voltas, estava em poucos e eu não quis trocar. E o cavalo velho debuxou no freio meio para cair assim. E o boi voltou e a armada saiu. E eu perdi essa laçada. De 90 eu lacei 89. Seguimos laçando, amanhecemos para segunda-feira e ganhamos a dupla oficial daí. Até deu uma tormenta no rodeio, foi muito falado. Sem errado aí, só com aquele erro. No rodeio todo. E ganhamos a dupla oficial daí. Saí da Iraceminha, desci em Santa Maria, dali uns dias tinha o laço certeiro. Eu ganhei o laço certeiro, o inédito, na época, no minuano. Saí dali, fui em São Cepé laçar um carro. Fiquemos em 2 duplas no carro. E fomos no Camaro, em uma laçada num Camaro que tinha em Santa Cruz. E aí repartimos o Camaro também lá em Santa Cruz. Ou seja, de janeiro, onde eu pisei Santiago, onde eu pisei eu fui ganhando, sabe? Tipo, sem perder rodeio nenhum. E aí aquilo veio o Super-Homem, porque daí eu acho que os narradores daí, lá naquela quantia de armada, na época em Iraceminha, lá sempre tantas armadas, só com aquele erro. E depois vim no Camaro lá, voltei sem errar, daí ganhei uma dupla oficial para segunda, amanhecido para segunda-feira também. 8 da manhã nós paramos com o sol, daí, na dupla oficial com o Rafael, daí. O Colombo perdeu no Camaro, daí. E aí o seguinte, daí com toda essa volta do mocho pro asfalto e do asfalto, onde eu fui pisando, fui ganhando, que veio o Super-Homem daí. Tipo assim, eu ganhei tudo que a gente alveja no tempo, né? E aí lá na época 170 armados, 179 ou 169 armadas no Camaro, e vim pra casa sem errar. 169. Aí, tipo, veio o Super-Homem, começou a vir o Super-Homem. Saí do Camaro, tinha o Brasileirão lá, subi no Brasileirão em Campo Grande. E aí tinha um trator lá, paremos em 5 homens no trator. Cheguei no Brasileirão, lá os narradores aí já tinham um pouco de fama, né? E aí os narradores me apertavam, eu queria te conhecer. Um outro rapaz chegou pra mim lá e disse que não me conhecia e começou a me tentar me tirar do foco da laçada, desconcentrar assim, né? Eu disse pra ele, não, mas eu não conheço, talvez o lá me conhecia. E aí batemos, paramos em 5 homens no trator daí. E aí andou de sul a norte, onde a gente andou ganhando. E aí ali veio o Super-Homem, né? Tipo, em 6 meses eu ganhei, porque a gente alveja tantos laçadores, às vezes anos, né? A vacaria, uma laçada individual, né? Depois do Braço de Ouro de lá, essa laçada individual milionária foi a única que teve. Daí o Brasil tava ali, né? O Brasileirão, o Brasil tava, no Camaro o Brasil tava. E daí... antes disso ainda fui na Quinheca em Cachoeira, ainda ganhei uma prova da marca também com 49 voltas lá. Repartimos, eu, Taia e o Braço Torto, e terminou eu ganhando sozinho o restante do dinheiro. Daí com 49 voltas eu ganhei sozinho a prova da marca. Ou seja, eu não fui nem um rodeio em 6 meses eu não perdi nessa feita.
nesses meses, porque descansei a cabeça, vim fazer o que gostava. Aqui, tipo assim, ó, tinha umas contas que estavam controladas, as coisas foram apertando depois, né, mas tava bem, eu tava de bem, tava treinando pra isso, fui pro lado profissional e fiz isso, a história, a gente fica muito feliz, e aí veio o Super. Aí o Brasil inteiro já tinha canal daí, e aí o Brasil conheceu daí na época, fizemos essa história aí. Legal, né? Show de bola, né? Assim, básico, né? A gente tá contando, aqui que a gente tá conversando aqui é uma coisa bem descontraída, né? A gente tá aqui entrando em detalhes aqui. Tanto eu acho que nunca foi. Tem coisas que nunca foi falada, né? Então, eu acho que é por isso, né? Não sei se tu quer encerrar agora e nós fazer um outro vídeo que tem uma parte bem importante que é quando eu adoeci depois. Nós vamos fazer porque já tá em 1 hora e 30 minutos. E tem coisa pra começar a dizer. Tem uma fase importante que tem depressão depois, e coisa que isso aí muita gente às vezes tem. Se a gente puder ajudar, nem que seja com as palavras, né? Servir de superação, né? Mas meu irmão. Então aí o super-homem, então. Nós vamos parar por aqui. Paramos aqui, né? A gente vai falar mais, pessoal. Tem mais coisa aqui pra nós falar. Nós vamos chegar até o dia atual. Como o Juliano está. O que o Juliano está fazendo hoje, vamos dizer assim, né? Porque a gente ainda vai dar mais 1 ou 2 vídeos, vamos ver como é que vai andar a coisa aí. Não, acho que agora... E aí nós estamos fazendo aí, documentando bem certinho, tentar passar bem certinho para vocês saberem a história desse. Uma história de rapaz, 30 né? anos de laço, né, que a gente está contando, tanto do cavalo, 31 anos, do cavalo ao laço, né? Os dois juntos, né? Tanto com o cavalo, então nós estamos... E vem bastante coisa bacana aí, cara, de umas laçadas e coisa, e umas superações aí. Que serve de exemplo para alguém, né? Mas, meu irmão, te agradeço, Tá, de coração, assim, ó, tá? O público, né, a gente já tá ali fomentando alguma coisa nas redes sociais, o público tá aguardando ansiosamente, né? Saber de ti, saber o que tu tá fazendo, como é que tu tá. Então, esse vídeo, esse conteúdo que a gente construiu aqui hoje, aqui já vai mostrar alguma coisa. Umas fases boas e outras ruins. Mas boa, gente, estamos com saúde e vamos embora, né? É isso aí. Então, Tá bom. eu que agradeço aí por... Até a terceira parte agora. Beleza. Isso aí.